Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Aleluia! Quem está alegre no Senhor diz amém. Esse é o nosso culto de ensino e nós vamos refletir um pouco sobre os anjos, sua natureza e seu ofício, como os anjos atuam, como estão organizados, e aí nós vamos compreendendo um pouco mais da grandeza, não dos anjos, mas da grandeza do Criador, que é o Todo-Poderoso e Senhor, a quem nós amamos e a quem nós servimos. Aleluia! Os irmãos lá atrás estão me ouvindo bem? Levante a mão aí para me avisar. Ok, Deus abençoe. Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais percebo quão imbecis o homem, ou nós homens, somos. Quanto mais eu compreendo um pouco desta grandeza, mais percebo como a gente, desculpa o termo que eu vou usar, mas eu percebo quanto a gente é besta. Termo assim, bem sertanejo. Bem sertanejo. Essa semana, conversando com alguém sobre esses estudos bíblicos e a compreensão que a Bíblia nos traz sobre Deus, sua grandeza e sua criação, a pessoa argumentou comigo que a Terra é o centro do universo. E eu disse para ele: eu acho legal como a gente é vaidoso. Para início de conversa, o que é o universo? Pergunte para uma criança o que é o universo, e para uma criança o universo é o mundo dela. O seu ambiente de vivência é o universo da criança. Nós vivemos em Feira de Santana como se não houvessem outras cidades no mundo. Por quê? Porque as outras cidades não nos dizem respeito. Quem nos diz respeito é a cidade onde a gente mora. Então a gente não tem que se preocupar como está o trânsito em São Paulo, como está a violência no Rio de Janeiro, se está chovendo em Belo Horizonte ou se está quente em Manaus. Mas nós reclamamos aqui do trânsito, do calor, da cerca, da administração pública, da segurança pública, porque esse é o nosso, num sentido restrito, o nosso universo. Então nós vivemos na Terra como se não houvesse mais nada além da Terra. O universo se resume à Terra. Tenta pensar na Amazônia. Como você se viraria no centro da Amazônia sem saber para que lado se dirigir? Seria um universo? Já parou para pensar nos Alpes? Na Groenlândia? Na Oceania? Para você perceber que o mundo não se resume àquilo que eu chamo de meu universo. Outra pessoa me disse que todas as galáxias do universo, mas o universo agora como um todo, em referência a toda a criação, todas as galáxias existem como engrenagens para que a Terra funcione bem. Aí eu rio de novo, porque nós somos tão vaidosos que achamos que
100 mil bilhões de galáxias existem em função da Terra. Assim nós nos sentimos senhores de todo o universo, de toda a criação. Na verdade, a teologia caminhou pelas trilhas do antropocentrismo, e dentro dessa perspectiva de pensamento, até Deus existe em função do homem, e não o homem em função de Deus. Nós mudamos as coisas. Deus precisa de nós, não nós precisamos de Deus. Há um conceito dentro deste antropocentrismo chamado moderno, de que se eu não cantar, Deus não será louvado; se eu não orar, Deus não recebe a prece de ninguém; se eu não venerar, Deus então será esquecido e vai morrer de trauma. Quando na verdade, se estes se calarem, até as pedras clamarão. Deus não precisa que eu cante para que Ele seja louvado. Deus não precisa que eu ore para que Ele seja lembrado. Deus não precisa que eu adore para que Ele não morra de tédio. Deus é um ser autoexistente, poderoso, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Os céus e a terra passarão e o Senhor permanece. A terra se enrolará, o céu se enrolará como um livro, e a terra cambaleará como bêbado, mas os teus anos não têm fim. Tu és eterno. Nós precisamos nos libertar dessa ideia de um Deus cativo de nós. Na verdade, eu nem te culpo quando não me culpo, e quando leio a Bíblia sou chocado com ela e me sinto muitas vezes confrontado por essa grandeza, porque os nossos pais nos ensinaram assim, eles nos ensinaram assim porque os pais deles ensinaram assim, e a religião estabeleceu assim, e Galileu Galilei foi perseguido justamente porque contrariou as convicções religiosas acerca da terra circulando em torno do sol, ou do sol circulando em torno da terra. E a grande revolta do universo da religião é que o sol tem que circular em torno da terra e não a terra em torno do sol, porque afinal de contas nós somos o centro. Só que, biblicamente, nós não somos o centro do mundo. Criados à imagem e semelhança de Deus, sim, mas nós não somos o ponteiro da obra do universo. Salmo 115, versículo 16, a Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. É assim que está escrito na língua hebraica. Na tradução da língua portuguesa está escrito: a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, o nosso domínio, o nosso poder, a nossa ação se limita à terra. Agora, os céus, Ouranos, Mesorâneos e Eporâneos. Na teologia judaica, os céus são três. Essa abóbada azul que nós contemplamos e que desaparece no infinito, mas ela está ali. Essa abóbada azul que a gente não consegue atingir nem via satélite, está ali. É o quintal de casa, é a varanda da cozinha. Oranos é o céu planetário e Mesorâneos o céu dos céus. E aí eu disse aqui terça-feira passada que cientificamente a Lua, nossa vizinha, está ali a 380 mil quilômetros. Ali vizinho. Nosso vizinho mais próximo, Marte, está a 60 milhões de quilômetros. O que é isso? Dá para ir de bicicleta? E outro vizinho
mais próximo, Saturno está a 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros. Os anéis de Saturno têm em média 300 mil quilômetros de uma borda à outra. E a gente acha que a gente é o centro do universo. Estou tentando desconstruir da nossa mente todo o antropocentrismo para percebermos que Deus não precisa se curvar ao homem, o homem precisa se curvar a Deus. Karl Marx escreveu e disse, ou escreveu sobre a morte de Deus e conclui a sua tese, a sua teoria, o seu raciocínio dizendo: Deus está morto, assina Karl Marx. Quando Marx morre, um pastor alemão manda fazer folders, panfletos, pintar em paredes. Marx está morto, assina Deus. Eu estive na casa onde nasceu e viveu Karl Marx ano passado. Eu entrei sozinho, saí sozinho, não encontrei ninguém. E no mesmo dia fui numa igreja de um dos pais da reforma protestante na Alemanha e peguei fila para entrar, porque Marx de fato morreu, mas Deus está vivo e está vivo pelos séculos dos séculos. Para sempre. Eu disse aqui semana passada, se a gente viajar 75 milhões de anos, segundo a ciência, nós ainda estaremos na Via Láctea. E essa ciência diz que são 100 mil bilhões de galáxias em todo o universo. Para quê? Deus é Senhor de tudo isso. O que é que isso tem a ver com os anjos? Tudo a ver. Tudo a ver. O irmão vai perceber que nós vamos observar que todo este universo está supervisionado por seres angelicais que inclusive cuidam de mim e de você. Presta atenção nisso. Se não fosse a organização do governo divino, se não fosse a distribuição das hostes angelicais no universo, como nós não conhecemos, Satanás tomaria conta de tudo. Mas eu tenho mais uma notícia para lhe dar: o diabo não tem acesso a todas as galáxias, planetas e estrelas deste grande universo. A ação dele está limitada a um espaço que se diz respeito à Terra. É por isso que Jesus diz a ele, quando Pedro diz assim: mestre, para com esse negócio de ir para a cruz. Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você cuida das coisas que são da terra. Ou seja, há um plano bem maior. Era isso que Jesus estava dizendo ao diabo. Você não está entendendo? Há um plano bem maior que está além da sua percepção. Você cuida das coisas daqui, mas eu cuido das coisas do Todo-Poderoso. É isso que Jesus está dizendo. Eu cuido das coisas de Deus. Com os irmãos, terça-feira, um ponto sobre a origem dos anjos. Eu quero mencionar mais algumas coisinhas para você anotar. Por exemplo, no Antigo Testamento os anjos são mencionados direta por 108 vezes. No Novo Testamento a menção direta aos anjos é por 175 vezes, sendo 71 no livro do Apocalipse. E todas as vezes que a Bíblia faz menção dos anjos, eles estão em missão específica para tratar de assuntos de Deus relacionados aos homens. Na Bíblia, os anjos são chamados de, não vou citar todas as referências, senão a gente não sai daqui hoje, mas os anjos são chamados de mensageiros, vigilantes,
labaredas de fogo, vento, ministros de Deus, arcanjos, querubins, soldados do exército do Todo-Poderoso, exércitos de Deus, estrelas, principados, potestades, domínios, são referências aos anjos de Deus, e nós vamos estudar um pouco disto hoje. É preciso lembrar que os anjos formam os exércitos de Deus. Todas as hostes angelicais são ou formam as hordas do Senhor para o exercício do seu governo sobre o universo e não sobre a terra, porque Deus não reina apenas sobre a terra, Ele reina sobre terra e céus. E quando você pensa em céus, não pense em Netuno, pense muito além disto, porque o governo de Deus está acima de todo domínio e de todo nome que se nomeia. E a Bíblia diz assim, não apenas neste século, mas também no vindouro. É por isso, eu já disse para vocês, a gente fica assim, por que Deus não reage com essa blasfêmia? Por que Deus não faz alguma coisa com fulano? Porque Deus olha para fulano que está blasfemando, descrendo de Deus, afrontando Deus, e Jeová olha no relógio dele e diz assim, tu tens 70 anos de vida, na melhor das hipóteses tu bate 100, gagá, 100 dente, e para tu são 100 anos, para mim é só um segundo, daqui a pouco eu te encontro. Deus não precisa medir forças com ninguém. A Bíblia diz assim, Ele deu ordem e os mundos foram criados. Não, Ele não precisou se esforçar, subir andame, quebrar a cabeça, se estressar. Ele deu ordem e foram criados. Haja e ouve. Isso é tão extraordinário que a Bíblia diz que se ele se ira, as rochas se dissolvem. A Bíblia diz que com a sua voz troveja Deus. Troveja Deus. Isso é tão grande que ele diz, eu já falei disso aqui, ele diz assim, ó Jó, eu digo aos rios, nascem. E eles nascem. E eu digo assim, parem. E eles congelam pelo sopro da minha boca. Você acha que aconteceu o que lá no Polo Norte? Apenas um sopro de Deus. E tudo congelou. Eu tenho uma notícia extraordinária para você. Esse Deus grande, poderoso, extraordinário, que controla todas as coisas pela palavra do seu poder, se importa com você. De tal maneira que a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Jeová esteja envolvido nesse negócio. Se esse aplauso aí é porque Deus cuida de você, tu dedica esse aplauso pro teu time preferido, porque para Jeová você precisa abrir a bocona e dar glória, aplaudir, espernear, fazer festa. Aleluia! Diga comigo, exércitos de Deus. Para você ter uma ideia, querido, a Bíblia faz menção das estrelas como exército de Deus em referência aos anjos, dando a compreender o seu fulgor, a sua glória e o seu número incontável. Você vai folhear a Bíblia comigo agora. Jacó, quando estava voltando da casa do seu sogro Labão, e Jacó, a Bíblia diz, é informado em Gênesis capítulo 32, que o seu sogro Labão vem atrás dele. Presta atenção, vem Labão atrás de Jacó e Esaú ao encontro.
Labão está furioso porque Jacó sai escondido e os seus ídolos são roubados. Esaú está furioso porque Jacó, 21 anos atrás, roubou dele a bênção da primogenitura. Ou seja, se escapar de Labão, cai na mão de Esaú. Aí a Bíblia diz, no texto e no contexto, que Jacó ficou com medo. E o capítulo 32, versículo diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho. E encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Gênesis 32, 1 e 2. O que é Manaim? Manaim é a expressão que indica dois bandos. Em algumas versões está escrito aí que Jacó encontrou dois bandos, duas hostes, duas repartições de anjos que vieram para encontrá-lo. Por que duas? Porque atrás vem Labão e na frente vem Esaú, e Deus nunca é minoria. Deus é sempre soberania. E presta atenção nisso, a reação de Deus para te proteger é muito maior do que a proporção do ataque dos teus inimigos. Eu vou repetir porque você não me ouviu. A reação de Deus em tua defesa será sempre maior do que a proporção do ataque do teu adversário. Jacó encontrou exércitos de Deus. Dá um toque de leve no vizinho e diz para ele: você está cercado por exércitos de Deus. Vamos mais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 19. Quando Acabe está indo à guerra, e o rei Josafá vai com Acabe. E é muito interessante esse texto, porque a Bíblia diz que todos os profetas de Acabe profetizavam em favor dele, dizendo: vai à guerra porque Deus é contigo, você vai vencer. Josafá ficou desconfiado, porque crente, Acabe era um desviado, atribulado, mas Josafá não, Josafá temia a Deus. E aí não adianta, porque servo de Deus ouve Deus, o coração se inquieta quando Deus não está num negócio. Josafá diz assim: ô Acabe, eu não estou gostando de ouvir teus profetas, chama um profeta independente aí, porque esses comem na tua mesa. Eu quero um profeta de Deus. E alguém diz assim: só tem Micaías, e Micaías está preso. Acabe diz assim: eu não gosto dele. Aí Josafá diz: chama esse. Quando o mensageiro chegou na cela onde Micaías estava, disse assim: ó, todos os profetas do rei profetizarem em favor do rei. Vê se você, quando chegar lá, fala para beneficiar o rei também. Micaías disse assim: em verdade eu te digo que tudo aquilo que o Senhor me disser, isto eu falarei. Quando Micaías chega lá, Micaías diz assim: se tu fores à guerra, tu morrerás lá. Acabe deu um soco no rosto de Micaías e disse assim: enfia esse infeliz na cadeia, alimenta ele com pão de angústia e água de amargura, e quando eu voltar da guerra eu direi o que fazer dele. Aí Micaías disse assim: se tu voltares vivo da guerra, Deus não falou pela minha boca. Aí alguém pergunta: por que profetizas contra o rei? Aí Micaías diz assim: porque Deus me mostrou exércitos de anjos do seu lado direito e do seu lado esquerdo. 22:19. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então note que os anjos são exércitos.
de Deus. É por isso que ele é chamado de o Senhor dos exércitos. Jeová ou Yahvé Sabaoth, aquele que coordena exércitos. Diga amém. Provoca o vizinho e diz para ele assim: a vitória é nossa. Os Estados Unidos da América são a nação mais poderosa do mundo do ponto de vista bélico, porque eles têm 10 mega porta-aviões transcontinentais. Nenhuma outra nação do mundo tem nenhum sequer. E os americanos têm 10. Os Estados Unidos são considerados a nação mais poderosa do mundo porque os seus submarinos comandam os 5 oceanos da Terra. E porque eles têm juntos as armas ou o controle das armas mais poderosas dentre as nações da Terra. Agora vamos pensar em Deus. Abra aí sua Bíblia no Salmo 68, versículo 17. Olha o que Davi diz do poder de Deus para a guerra. Olha o que Davi diz. Os carros de Deus. Está falando de carros de combate. A expressão literal é essa. Os carros de guerra de Deus são miríades. Milhares de milhares. E o Senhor está no meio deles. Você não me entendeu. Se você tivesse me entendido, você ia sair daqui hoje cabeça fresca, sem se preocupar com quem falou que não gosta de você, que vai destruir você, que já pagou macumba para você, que costurou boca de sapo por sua causa, que fez despacho na encruzilhada, que enterrou cruz embebida em sangue de carneiro de cabeça para baixo por sua causa. Esquece tudo isso, porque eu vou falar debaixo do sangue do Cordeiro. Não há entidade qualquer que possa contra, porque os carros de combate de Deus são miríades. E ele está no meio. Orehai, lavadaga sobre rei da danai, lava sobre andalaga. Estamos falando dos anjos. E olha, não entrei ainda no assunto. Não entrei ainda no assunto. Não assim, para entender a organização. Vamos lá, Eliseu. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 6, que o rei da Síria sitiou Samaria. Para quê? Para prender Eliseu. Por quê? Porque a Síria ia atacar Israel. A Síria era o grande império da época. E tudo aquilo que o rei pensava na sua cama, Jeová ia no quarto de Eliseu e denunciava. Aí Eliseu avisava ao rei de Israel, e o rei de Israel ia lá e atacava o rei da Síria de surpresa. Quando o rei da Síria reuniu o seu exército, ele disse assim: tem traidor aqui no exército sírio. E alguém levantou e disse: tem não, majestade, todo mundo é fiel a ti. É que lá em Israel tem um camarada que tudo que tu desenhas na tua mesa de reunião, o Deus de Israel vai lá e conta para ele. Ben-Hadad diz assim: já sei o segredo, manda buscar esse e prende, que eu quero ver ele falar mais com o rei de Israel. Quando o exército cercou Samaria, que Geazi levanta para catar uns gravetos, para fazer o café da manhã do profeta, e Geazi dá uma olhadinha para cima do monte, ele entra apavorado com um olho desse tamanho, e diz assim: homem de Deus, o trem está feio lá fora. Como assim? Vem ver, não vou nem falar. Quando Eliseu sai, que vê o exército da Síria e Geazi apavorado, Eliseu ora por Geazi e diz assim: ó Deus, abre os olhos dele, para que ele veja.
Aí o versículo 17 diz que quando Geazi olhou, ele viu cavalos e cavaleiros de fogo. Ah, fala sério, tu é pentecostal ou tu? Cavalos e cavaleiros de fogo, cercando o exército da Síria, e todos eles vieram cegos e se entregaram para o homem de Deus. É por isso que na mensagem que eu preguei domingo, Jeoás, rei de Israel, diz para Eliseu assim: meu pai, tu és como o exército de Israel aparelhado para a guerra. Porque o exército da Síria, pode ler o texto aí, o exército da Síria não se entregou para o rei de Israel, se entregou para o profeta. Porque o exército de Deus estava lá. Diga comigo assim: Jeová. Ah, irmão, fala sério. Não sei se eu estou chato ou se você está cansado demais. Diga comigo assim: Jeová, envia um anjo. Só precisa de um. Na minha causa. E resolve esse negócio. Mateus 26, eu acho que é 53, foram prender Jesus um dia, e aí Pedro se revoltou lá, catou a espada e deu no pescoço de Malco. Pescoço não, passou na orelha porque Malco não deixou acertar o pescoço. Você acha que Pedro queria a orelha de Malco? Para quê? Pedro queria o pescoço mesmo, mas Malco era rápido, se livrou. Aí Jesus disse assim: Pedrão, põe a espada na bainha, porque eu posso rogar ao Pai, e ele me manda 72 mil anjos para me defender. Eu falei disso aqui um dia desse, que eu não lembro que dia foi. Deixa eu te falar, 72 mil anjos, um anjo de Deus, que a Bíblia nem chama de o anjo forte, só diz que Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados da Síria. Imagina o estrago que 72 mil anjos faz. E para defender quem? O Senhor do céu e da terra, que estava sendo conduzido ao Calvário. Você acha que ficaria assim? Eu quero profetizar nesta noite em nome do Senhor, segundo a palavra de Deus. Não é uma profecia que você nunca tenha ouvido, eu só estou te relembrando. Ninguém vai tocar em você, porque o anjo de Deus está contigo para te guardar. Para te guardar. Daniel capítulo 7, versículo 10, deixa eu agilizar, meu Deus. Daniel tem uma visão, e ele vê o Senhor sentado no seu trono, e no versículo 10 do capítulo 7 ele diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Milhares de milhares de anjos é a quantidade de anjos que o servem diante do seu trono. E miríades de miríades é o número dos seus auxiliares. Aí eu volto a dizer, e volto lá para a introdução da nossa reflexão, o que nos dá a impressão de que o mundo gira em torno de nós. Irmãos, nós somos tão transitórios. Nós somos tão transitórios que a gente morre e daqui a 6 meses nem os parentes falam mais na gente. Você pesquisa, está provado.
Alguns são lembrados, depois de um ano, só são lembrados no dia do aniversário. Depois de 5 anos, alguns só são lembrados depois da data do aniversário. E com 10 anos ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais em Michael Jackson. Menino que morreu um dia desse de um acidente de carro, menino é uma força de expressão, ator famosíssimo lá dos famosos Velozes e Furiosos, ninguém fala mais nele. Ninguém diz, cadê Pavarotti? Ninguém faz menção, nós somos transitórios. O cara morre e a viúva consegue casar com outro. Sabe por quê? Porque nós somos transitórios. A velha história, quem morre é quem perde a vida. E tem caso que o indivíduo está lá estendido no caixão. Mata Deus, toma providência e levanta, Jeová, o próximo. Me mostra Deus. Porque nós somos transitórios. E eu estou falando de forma engraçada porque... Mas não estou simplificando e nem estou condenando, eu só estou dizendo que nós somos transitórios. Um dia desse eu tinha 10 anos, hoje tenho 41. E quando penso que mais 19, eu terei 60. E não vai demorar muito e eu terei 80. Porque nós somos transitórios. Eu falei com meu pai essa semana, eu lembro do dia que meu pai completou 40 anos, e eu chorei, porque eu tinha a certeza que meu pai já estava perto de morrer, porque estava velho. Porque nós somos assim, passageiros. Mas olha para cá, Deus é eterno. Deus é eterno. Deus não morre. E Ele criou você para a eternidade também. Vamos lá, preciso parar e terminar. Eu já disse aqui que os anjos não são autoexistentes. Eles foram criados. Gênesis capítulo 2, versículo 1, tudo indica que os anjos foram criados assim que os céus foram criados e antes que a terra fosse criada. Quando a terra foi criada, Deus diz a Jó, no capítulo 38, que os anjos já estavam lá cantando, enquanto ele lançava os fundamentos e os firmamentos e as colunas de sustentação da terra. Em algumas descrições bíblicas, os anjos são descritos como de um porte impressionante e de aparência terrível para a falibilidade humana. Em Juízes capítulo 13, versículo 6, quando a mãe de Sansão tem a visão de um anjo, ela corre para seu marido Manoá e diz assim: eu vi um ser cuja aparência era terribilíssima. Fala da sua grandeza. Daniel, capítulo 10, diante da visão de um anjo, cai e não consegue se levantar, e o anjo lhe toca 3 vezes, e ele diz: me coloquei de pé trêmulo, pois por causa da visão me faltaram forças. E nós às vezes pensamos que somos mais do que somos. A aparência dos anjos na Bíblia Sagrada se destaca, e em alguns casos, quando se menciona, Atos capítulo 6, versículo 15, por exemplo, diz que o rosto de Estevão se transfigurou e ficou como o rosto de um anjo.
Agora, sabe o que é interessante? E eu confesso para vocês que eu sabia que o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que o teme. Eu sabia que tem um anjo que me guarda. Eu sabia disso. Mas eu nunca tinha parado para perceber o quanto os anjos se importam com a nossa vida. A Bíblia diz que os anjos observam até o nosso comportamento em relação a Deus. Quer ver? Vamos para a Bíblia um pouquinho aí? Lucas capítulo 15, versículo 10, a Bíblia diz que há festa no céu. Os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Presta atenção nisso. Eu já disse aqui, queridão, a Bíblia diz... Aliás, a Bíblia não diz que há festa no céu por nenhum acontecimento na terra, mas quando uma alma aceita Jesus como Salvador, os anjos celebram. Por que isso? Tamanha a nossa importância em relação ao plano salvífico de Deus. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 8 e versículo de número 9, tem mais um negócio interessante que vai mexer com um bocado de crente aqui. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, se você confessa a sua fé, os anjos te conhecem. Se você nega a tua fé, os anjos não sabem quem é você. Dá para entender esse negócio aí? Aí é mais ou menos assim, você é crente? Meu pai e minha mãe né? Eu vou na igreja. Quantas vezes a gente nega a fé por aí, em nome de uma vantagem, em nome de uma oportunidade? Quantas vezes a gente nega a fé por aí, só porque aquela menina bonitinha piscou o olho para tu, e tu disse assim, Jesus, ela não é mulher, ela é anjo. Um dia um jovem olhou para mim no púlpito da igreja e falou comigo assim, pastor, ela tem corpo de violão. Tinha um violão do meu lado. Eu peguei o violão e disse, toma, se é um violão que tu quer, leva para casa. Se alguém me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante dos anjos. Provoca assim seu vizinho e fala assim, os anjos sabem quem é você. Vamos mais. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava aqui na terra, os anjos o observavam, visto dos anjos. E agora tem um texto interessante de 1 Coríntios 11, versículo 10. Vocês querem que eu pare e diga amém? Ou eu esperei realmente uns améns aí. Nem que fosse por falta de atenção ao trocadilho. 1 Coríntios 11, 10. Portanto, a mulher deve trazer sobre a sua cabeça um sinal de submissão. Por causa de quem? Por causa de quem? Eu não ouvi. Por causa de quem? Dos anjos. O que é que tem a ver? Jesus está dizendo que os anjos também, aliás, Paulo está dizendo que os anjos também observam nossa vida familiar e nossa conduta. E a gente pensa que não tem nada a ver. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Agora Paulo está falando para nós pastores. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos para o mundo, tanto a anjos como a homens. O que Paulo está dizendo aqui é que os anjos observam o meu ministério e o vosso. Nós somos espetáculos para os anjos
e para os homens. A maneira como nós nos conduzimos em relação às coisas de Deus, os anjos nos acompanham e nos observam. Dá para dizer amém? Nós vamos terminar. Mas eu quero terminar falando de Colossenses 1,16. Quando eu preguei aqui sobre batalha espiritual, baseado em Efésios 6, mostrei para os irmãos que Paulo disse que a nossa luta é contra principados. E eu falei com os irmãos aqui, biblicamente, que principados no mundo das trevas comandam continentes. Contra potestades que comandam nações. Contra príncipes deste mundo que comandam regiões. E hostes espirituais da malignidade que atuam diretamente oprimindo pessoas. Se o reino das trevas é organizado hierarquicamente, vamos compreender um pouquinho do governo de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, Pedro falando sobre isso, veja que coisa linda. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, Pedro diz que Jesus está à destra de Deus, à direita de Deus, tendo subido ao céu. E quando ele subiu, ele assumiu poder e sujeitou os anjos e as autoridades e as potestades. Diga comigo, toda força está debaixo do poder de Jesus. Veja Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Que operou em Cristo, está falando do poder de Deus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita de Deus nos céus. Jesus está onde? Jesus está onde? À direita de Deus nos céus. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja que é o seu corpo. Repete que todo poder e autoridade está debaixo do poder de Jesus. Olha que texto lindo de Filipenses 2, 5 a 11. Conhecidíssimo, de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e achado na forma de homem, tornou-se servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está falando do Jesus humanizado. Agora ele vai falar do Jesus glorificado. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, acima de tudo, acima de todos, e lhe deu o nome que está acima de todo, nos céus e na terra, para que ao pronunciar o nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele tem o comando, ele tem o controle. Mas vamos lá, como é organizado então? Colossenses 1,16, e a gente ora. Semana que vem aí eu começo a falar sobre a organização angelical. Quem é o anjo da face do Senhor na Bíblia? Os arcanjos. Qual é a missão do anjo Gabriel? E os querubins que fazem? E os serafins? E os 24 anciãos ao redor do trono de Deus? Quem são e para que estão lá? Eu estou babando. Eu passei a tarde hoje comendo Bíblia. E eu falei assim, Jesus, está
está dando vontade de ir logo, que é para ver de perto. Porque é grande, é extraordinário, é soberano, é perfeito. É perfeito. Você sabia que há 24 turnos de anjos que cantam de dia e de noite diante do trono? Quando uma voz para, a outra começa. Quando um termina, o outro inicia. Quando um cessa, o outro toma. E à medida que eles vão cantando, que esses anjos vão cantando, você sabia que tem anjos que têm missão apenas, única e exclusivamente, isso aqui é de apaixonar, só para cuidar das suas orações? São anjos que estão diante do trono de Deus com taças na mão. Está escrito mais de uma vez. E à medida que você ora, a sua taça vai enchendo. A Bíblia diz assim, a taça está cheia de incenso, e o incenso é a oração dos santos, e o anjo está segurando a taça na frente do altar. E à medida que você vai orando, enquanto a taça não encher, não há resposta. Se Deus não respondeu ainda, porque a taça não encheu, continua orando. Por isso ele diz, pedindo, dá-se-vos-á. Então não é pedir uma só vez, pede e continua pedindo até a taça encher. Você sabia que quando a taça enche diante do altar de Deus, o anjo faz assim, ó. Aleluia! É tão extraordinário que quando o anjo vira a taça com a tua oração, a Bíblia diz que há trovões e relâmpagos. E é nesse momento que os 4 seres viventes, cujo rosto é de um homem, de leão, de uma águia e de um bezerro, nós vamos falar sobre isso terça-feira também, e eles começam a dizer, Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor nosso, o que era, o que é e o que há de vir. E o trono de Deus começa a se mover em cima do mar de vidro, e quando o trono começa a se mover em cima do mar de vidro, a resposta começa a chegar para a sua vida. É porque não chegou lá ainda, e a gente só... Está aí, a gente volta para o antropocentrismo. Só me prende a atenção quando se diz respeito a mim. Quando não se diz respeito a mim? Mas tudo isso se diz respeito à igreja. Por quê? Porque você, eu, nós somos a noiva do Cordeiro. Significa dizer que não importa quantas cidades hajam no Brasil, aquela moça é a moça que você ama, aquela mulher é a mulher por quem você se apaixonou, aquele rapaz é o rapaz que você ama. Ou seja, não importa quantos planetas, mundos, universos, galáxias, seres viventes ou não existam nesse negócio imenso, Jesus olhou para a terra, para essa choupana, como disse o cientista, viu a igreja e disse assim, Pai, gostei dela, eu a amo, é pecador, não presta para você. O que é que faz para purificar? Tem que morrer. Sangue inocente tem que ser derramado. Ok, Pai? Eu vou. Eu dou a minha vida, mas purifico a moça. Noiva do Cordeiro é isso. Aí Jesus vem e dá a sua vida para quê? Para purificar a gente. Para quê? Para nós sermos esposa imaculada, pura, noiva. Noiva do Cordeiro. Vamos parar que eu já estou indo para o último dia da pregação.
Colossenses 1,16 para a gente terminar. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, diga comigo tronos. Sejam domínios, diga comigo domínios. Sejam principados, diga comigo principados. Sejam potestades, diga comigo potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tronos está se referindo a uma hierarquia angelical. São seres angelicais que participam do governo divino. São seres angelicais de patente elevada. Nós vamos falar deles na próxima semana, que compõem o governo de Deus sobre o universo. Domínios são anjos ou hostes angelicais que dominam áreas celestiais ou terrenas. O universo não está solto. Eu vou te dizer um troço que Satanás fica virado num raio. O diabo não faz o que quer, porque Deus demarcou territórios. Tronos, seres angelicais que participam do governo. Domínios, seres angelicais que dominam áreas celestes ou terrenas. Principados, são seres angelicais que governam reinos. Não estou falando da terra, estou falando do universo. Principados, potestades, são anjos que exercem poder para resistir todo ataque e invasão das hordas das trevas. São vigilantes permanentes em pontos específicos estabelecidos por Deus. Porque Satanás, quando ele quer invadir um lugar, um espaço ou algum, eu estou falando de universo, tem lá um vigilante de Deus que diz assim: aqui não, aqui está marcado. De modo que quando o diabo quiser fazer arruaça na sua casa, bagunçar o coreto, você diz assim: Jeová, manda um vigilante para a porta da minha casa. Fica de pé, por favor. Manda um vigilante para a porta da minha casa. E autoridades, está escrito aqui, são anjos investidos de autoridade imperial. Eu não sei porquê, na nossa cabeça, anjo é aquele negocinho assim, pequenininho, um carrancuinho assim, com a bochecha vermelha, o cabelo caracolado, pai, só falta usar fralda. Anjos são guerreiros de Deus. O nosso imaginário criou todos os anjos loiros. O nosso não, o de alguém atrás de nós. Criou todos os anjos loiros, com asas. Quem te disse? Quem te garante que aquela pessoa que sentou no ônibus com você hoje não poderia ser um anjo de Deus enviado para proteger você? Pastor Antônio Gilberto conta que ele viajou para pregar uma certa feita numa região bem distante no norte do Brasil, e houveram uma série de problemas na viagem, e quando ele chegou na rodoviária com um carro fretado, eram 2 horas da manhã, ele é um senhor de quase 90 anos, é considerado a mente mais brilhante da teologia no Brasil e um dos maiores do mundo. E ele disse assim, e quando ele tirou as malas, não tinha ninguém na rodoviária, e se aproximou dele um rapaz, e ele disse para o rapaz: você pode me levar no hotel que eu vou ficar? E o rapaz disse: posso. E ele disse: eu vou para o hotel tal. E o rapaz disse: eu sei.
e pegou as malas dele e saiu levando. E ele disse que eu estava com malas cheias de livros. E o rapaz pegou as malas como se estivesse pegando sacola de supermercado. E eu fui caminhando atrás dele e ele andava me esperando. Ele conta, quando chegou no hotel, que eu virei para pagar, para dar meu nome, irmão, gorjeta para o rapaz não estava mais. E ele disse que falou com o recepcionista: você conhece esse rapaz que me ajudou a trazer as malas? E o recepcionista disse: não vi rapaz nenhum, o senhor chegou sozinho. Não, tem um rapaz que trouxe minhas malas, você sabe que eu não aguentaria trazer essas malas? E o moço disse: o senhor chegou sozinho trazendo as suas malas, não chegou rapaz nenhum com o senhor. Ouvi o testemunho de um irmão, já vou orar contigo. Hoje ele é líder de um extraordinário ministério nos Estados Unidos, muito próspero. Mas ele era pobre, analfabeto e morava numa favela em São Paulo. E ele chegou de um culto um dia por volta das 10 e Deus falou com ele assim: vá para o aeroporto de Guarulhos. Ele disse assim: estou ficando doido. E Deus falou: você não está ficando doido, vá para o aeroporto de Guarulhos. E ele fazer o quê? Deus falou com ele: vá para o aeroporto e quando chegar lá, tome a fila da companhia aérea tal. Ele: para quê? Você vai para outro país. Fazer o quê? Não tenho passaporte, não sei nada, não falo a língua de lá. Vai para lá. E ele foi e pegou a fila. É muito mais longo o testemunho, mas eu não vou dar detalhes, porque você está em pé, era para ter ele deixado sentado. E quando ele chegou na fila do aeroporto, ele foi chegando e ele perguntou para Deus: eu vou fazer o que aqui? Não tenho nada na mão. Deus falou com ele: não se preocupe, eu já providenciei passaporte e passagem. E quando ele chegou perto do guichê, ele disse para a moça: meu nome é fulano. E a moça disse: oh sim, seu passaporte já foi deixado aqui e seu bilhete já foi feito o check-in. E ele falou com a moça: eu nunca viajei de avião, pede para alguém me guiar. E ele foi de primeira classe. Quando pousou em algum lugar dos Estados Unidos, ele foi sendo guiado e orientado, e quando ele saiu do aeroporto, tinha uma limusine parada na porta. E o Senhor falou com ele: vá para aquela limusine. E o motorista era um jovem, e o jovem falou com ele: eu estava ali esperando. Abriu a porta e ele entrou sem entender nada. É que quem ora e anda com Deus fica meio azoado mesmo, tá? Fica frio. Faz uns negócios assim que ninguém entende. O carro parou na frente de uma mansão. Ele disse que o jardim era um jardim imperial, uma coisa de doido, uma coisa linda. E o jovem que dirigiu o carro para ele pegou um papel escrito, dobrou, entregou para ele e disse: toque a campainha e quando a pessoa sair você entrega esse papel. Falou com ele em português. E ele foi, tocou a campainha e saiu um senhor de quase 100 anos. E ele entregou o papel para o senhor. E estava escrito assim: você me pediu um sucessor para o seu ministério. Eu lhe trouxe um. Assina Jesus. Sabe, a conclusão que eu chego: nada aqui é nada. Nada aqui é nada. Por isso que Paulo diz assim: olhai para as coisas que são de cima e não para as que são da terra. Comece a prestar atenção na direção de Deus para a sua vida, nos planos de Deus para a sua vida, nas coisas que Deus começa a estabelecer para a sua vida. Esquece o resto. Para de brigar por coisas daqui. Se concentra em Deus e no que Ele tem para você, porque o resto é resto. O resto é resto. Curve sua cabeça, ajoelhe se quiser, coloque a mão no peito se preferir, e faça uma oração de rendição.
Se quiser orar sentado, pode. Faça uma oração de rendição e diz assim: Senhor Jeová, diante de toda essa grandeza, abre os meus olhos, abre a minha mente, me faz compreender que eu não posso tornar cativa a minha vida por coisas tão menores, já que o propósito é tão maior e tão mais elevado. Oh Deus, faz o Espírito Santo nos trazer a compreensão da Tua palavra, faz o Espírito Santo nos trazer a compreensão do Teu reino. É por isso que na oração Jesus diz assim: venha a nós o Teu reino, porque o que nós estamos falando aqui é reino de Deus, governo divino. Ó Pai, abre os Teus oráculos, os Teus mistérios, desenrola o rolo dos Teus mistérios para a nossa compreensão. Lagai choragarabá sobre passurandaragá. Oh Deus, é tão grande, é tão lindo, é tão perfeito, é tão extraordinário. Nós não estamos aqui celebrando anjos, nós estamos aqui celebrando o Deus que criou tronos, domínios, principados, potestades e autoridades, e os organizou sobre o universo, e organizou com perfeição. Eu te peço, Deus, toca em pessoas agora com a Tua presença, renova Teus filhos e Tuas filhas,